Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa com esse estudo tão abençoado do livro Os Mensageiros, que sobe pelo YouTube e também pela TV A Caminho da Luz. Agradecemos e gostaríamos que você participasse desse nosso programa, mandando a sua opinião, que no final desse programa nós estaremos passando para você a nossa página, para que você possa se comunicar. Nós estamos estudando o segundo livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de André Luiz. Nós já vimos no primeiro capítulo as dificuldades que André Luiz tinha, sendo ainda derrotado pelo homem velho que estava dentro de si. Aquela saudade da esposa, não aceitava a ideia de que a esposa estava com outro marido, os filhos haviam abandonado, e ele criou um verdadeiro vulcão dentro de si, um vulcão que estava dominando. Narcisa e Tobias faz um convite para que ele pudesse estudar, fazer um curso para se aperfeiçoar para novos trabalhos em nosso lar. O segundo capítulo ele se encoraja e vai buscar Aniceto, que dá a ele as diretrizes do trabalho. E hoje nós vamos ver que ele já vai conhecer um lugar chamado No Centro de Mensageiros. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz, do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Um beijo a todos e ficamos na rogativa de sempre. Que Deus nos abençoe em mais este programa. Vamos iniciar então o capítulo 3, No Centro de Mensageiros. Começa André Luiz. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia, esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Olha que interessante, querido Sérgio. Ele ficou deslumbrado. Ele ficou apaixonado quando ele viu aqueles conjuntos de prédios, viu a beleza, a natureza encantando com as suas árvores, o seu arvoredo. Mas Tobias já diz: André, isso é apenas uma parte, não é tudo. Tem muitas coisas que não compõem aqui. Aqui é apenas uma parte deste grande trabalho. Então nós podemos dizer que no mundo espiritual tem universidade, o espírito continua aprendendo, porque tem muitas pessoas que creem que quando nós desencarnarmos, do outro lado da vida, nós já teremos o conhecimento absoluto porque desencarnamos. E na verdade não. Do outro lado da vida, continuaremos estudando, aprendendo, desenvolvendo e conhecendo coisas novas. André, veja, Narcisa começa pela manhã a dar algumas orientações a André Luiz. Eu gostaria de realçar aquele homem orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico, que não ouvia ninguém, começa a ter algo que se chama simplicidade, algo que se chama humildade. O segundo ponto que eu destaco é que quem o acompanhou
foi Tobias. Mesmo tendo uma série de trabalhos naquele dia, ele fez questão de acompanhar o amigo até o local. O terceiro ponto é que nosso lar é tão grande que André Luiz apenas conhecia o hospital, onde ele ficou internado, a casa de Lísias, aonde ele passou a residir depois da alta no hospital, e a Câmara de Retificação, aonde ele passou a trabalhar incessantemente cuidando dos doentes. Também conheceu o bosque, que é aonde se tem o lazer nos dias de descanso, mas por aqui, André Luiz, dá para se perceber a grandeza, a grandiosidade e o tamanho da cidade de nosso lar, porque ele não conhecia essa região. É como se fosse um campus universitário, com vários prédios enormes, belos, e ele achava que se concentrasse tudo ali. E Tobias diz, não, isso é apenas uma parte daquilo que se tem dentro desse departamento de comunicação. É interessante isso, André Luiz. É verdade, nós ficamos imaginando, se o Ministério da Comunicação é assim, imagina como é que não é o Ministério da União Divina, onde já estão os espíritos mais nobres daquela colônia, os espíritos que já estão em permanente contato com companheiros de dimensões superiores. Então nós vemos que André Luiz, ele está conhecendo a cidade gradativamente, ele está trabalhando e agora está estudando também. Vai começar uma nova etapa da sua jornada no mundo espiritual. A última frase que nós lemos, ele diz assim, e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. É uma verdadeira faculdade, é uma universidade do Espírito, onde o Espírito vai aprender mais para servir melhor. Vamos continuar a leitura? Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontra aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária, compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então André fez uma pergunta que a maioria de nós faríamos. Aquele departamento era para postar mensagens, cartas, noticiário? Como se fosse um correio. Exatamente. E Tobias diz a ele, não. Aqui você vai aprender a se tornar uma carta viva, para quando reencarnar, você poder desenvolver o trabalho no bem. Nós hoje sabemos que médiuns não é apenas no espiritismo que existe. Quantos companheiros que estão trabalhando na ciência, muitos deles afirmando serem ateus, são extraordinários médiuns da providência divina.
Quantos companheiros não estão no lado filosófico, trabalhando, buscando a arte de pensar, que são envolvidos facilmente pela espiritualidade amiga? São médiuns? Quantos dirigentes religiosos não estão à frente da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de um templo budista, que são extraordinários médiuns, companheiros que vêm com a finalidade de ajudar, de cooperar no bem do coletivo, no bem comum. E ali é um departamento que não apenas nosso lar, mas inúmeras cidades no mundo espiritual tem esse departamento para preparar, capacitar companheiros que retornam para o mundo dos encarnados. Aqui ele demonstra também algo que nos chama a atenção. São essas 3 dimensões pela qual ele foca. Primeiro, um umbral, que é uma dimensão acima da nossa, mas não tão acima, muito perto de nós, mas um pouco acima de nós. Depois ele fala da crosta, e depois ele fala de uma outra dimensão abaixo da nossa, que é as trevas. É interessante que nós já estudamos em nosso lar que a mãe dele se encontrava numa dimensão, inclusive, acima do umbral, que é da música, da arte, da filosofia, que seria a 5ª dimensão. Então nós temos e já conhecemos profundamente essas 5 dimensões. A primeira dimensão embaixo, ou seja, vamos começar da última dimensão, é o abismo. Depois nós temos as trevas, a crosta, o umbral e a música, a arte e a filosofia. Vamos trabalhar um pouquinho com as 5. Mas André Luiz menciona para nós, dessas 5, fato que lhe chamou a atenção. A mãe se encontrava na 5ª dimensão, devido ao seu grau evolutivo, devido à sua preparação. O pai se encontrava numa dimensão abaixo da crosta. Ele estava preso, vamos nos lembrar, por 2 mulheres, nas trevas. E ele menciona também qual é o papel fundamental desse grupo que é preparado às dezenas, às milhares em nosso lar, para reencarnar com o propósito de ser uma carta viva. Tanto no sentido da esperança, de uma mensagem de amor a quem necessita, como também trazer mensagens do mundo espiritual através da mediunidade. Quando eu leio essa parte, e se eu parasse esse capítulo, eu vou ter uma visão bastante ofuscada, porque eu vou pensar que são espíritos missionários. Mas quando nós começarmos, no próximo capítulo, a ouvir o depoimento daqueles espíritos que estavam retornando para o nosso lar, chamado os médiuns decaídos. Aqueles que vieram sim com o compromisso, aqueles que assumiram o compromisso, mas quando, através do livre-arbítrio, chegaram à Terra, esqueceram seu compromisso. Um pelo poder, o outro pelo dinheiro, o outro pela cobiça, o outro pelo desvio sexual, o outro pelas bebidas, o outro pelo orgulho, pelo egoísmo, e cada um vai contando a sua história. Então nós vamos perceber que não é tão simples o papel da reencarnação. A reencarnação, a partir do momento que nos é dado o véu do esquecimento, recomeçamos, e a partir daí, somente nós poderemos escrever o livro de nossa vida através de nossas ações. André, vamos continuar a nossa leitura? Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita.
Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis a médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será, inevitavelmente, a ferrugem. Assim, acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhes dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Nós observamos que Tobias dá um recado que não serve apenas para André Luiz naquele momento. Serve naturalmente para todos nós. Quem de nós imaginar que não pode sucumbir pela vaidade, pelo orgulho, esse já sucumbiu. Quem imaginar que não pode ser envolvido e cair numa teia de um processo obsessivo, esse já é obsedado. Nós vemos que a chance de nós errarmos é muito maior do que de acerto, porque o mundo nos convida a acendermos hoje a luz do orgulho, a luz da humildade. Ainda para o mundo, para os nossos olhos, ainda é uma luz sem graça. Queremos ainda o aplauso do mundo, o reconhecimento do mundo. Por isso que o nosso querido Tobias fala, a porcentagem das pessoas que vencem com êxito é mínima. A maioria vence parcial, outros nem parcial dão conta, porque creem ser o que ainda não são, creem fazer o que ainda não fazem, creem, por exemplo, que o que sai dele é deles. Mas nós nos esquecemos que somos médiuns. As nossas palavras, na maioria das vezes, são orientadas por espíritos amigos, o que escrevemos, o que falamos, na forma de ajudarmos o próximo. Então é a cautela, é os pés no chão para não perdermos uma oportunidade tão grandiosa. Hoje nós temos este livro que tanto nos ensina. André, eu queria que você falasse um pouquinho também. Recentemente, numa palestra, você estava falando da parábola do semeador. Logicamente, essa parábola do semeador que Jesus contou, narrada pelos evangelistas, cai perfeitamente nessa lição que Tobias está trazendo para nós no dia de hoje. A parábola do semeador é a parábola da evolução do homem. O Senhor foi lançando as sementes e nós fomos caindo nos mais variados terrenos. Terrenos onde nós lutávamos com o nosso orgulho no princípio, com o nosso primitivismo, com a nossa animosidade, com a nossa animalidade de sentimento e de intelecto. As chances foram sendo dadas e com o nosso esforço nós fomos deixando de ser, por exemplo, alimento dos animais. Fomos deixando de ser
usuário da terra para acender em nossos corações e produzir em abundância. O sol veio, as queimou, os pássaros vieram, aproveitou como alimento. Nascemos em meios em que brigávamos com o certo e com o errado, faço, não faço, e hoje nós temos a oportunidade de escolhermos, de sabermos o que é o certo e o que é errado. Tudo está em nossas mãos. Ser um médium é ser uma pessoa normal, com uma oportunidade de trabalho com os bons espíritos. E Chico Xavier foi o exemplo de quem produzia 100 por 1, em todos os momentos com uma palavra amiga, com um sorriso nos lábios. E olha, quem conheceu a biografia do Chico sabe que ele sofreu muito. Sofreu com familiares que não compreenderam o seu trabalho, sofreu com perseguição dos próprios espíritas, sofreu com perseguição de outras religiões. E ele ali, sempre com os pés no chão, realmente eu não sou ninguém, a obra é dos bons espíritos. Ele é o nosso exemplo. Já que nós não podemos produzir 100 por 1, que nós possamos nos esforçar em produzir 1 por 1. É interessante que quando ele diz que uns produzem 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Jesus faz um convite para nós e Tobias vem esclarecer não apenas a André Luiz, mas a todos nós, que a nossa evolução na Terra depende de cada um de nós. Tobias vem relembrar o Evangelho redivivo de Jesus. Vem nos esclarecer, vem nos mostrar o caminho, vem nos dar a base para os nossos corações. E aqui Tobias diz uma coisa muito interessante, André Luiz, porque quando ele fala qual é a finalidade do lugar, André Luiz já pensa, nossa, então na Terra já tem muita gente evoluída, trabalhando no bem. Não, não é bem assim. Tem muitas pessoas que se prepararam. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas saem de uma faculdade, de uma universidade, com o seu curso superior, e ele, logicamente, é preparado para usar daquela profissão para fazer o bem. Será que nós podemos entender que algum médico se forma para fazer aborto? Será que nós podemos entender que algum médico se forma para fazer eutanásia? Será que nós podemos entender que algum engenheiro estuda para fazer uma ponte na qual, sem nenhuma responsabilidade, cai, podendo muitas vezes matar dezenas, milhares de pessoas? O estudo é para a preparação da criatura. Mas existem depois aqueles engenheiros corruptos, junto dos nossos políticos corruptos, vão tentar gastar o mínimo possível nas obras públicas para tentar desviar dinheiro, sem se preocupar em nenhum momento se vai cair, se não vai cair. Médicos não estão preocupados se o espírito existe. O aborto é apenas uma condição de lhe facilitar uma conta bancária mais gorda, uma vida aqui na Terra mais favorável. É nesse sentido que Tobias vem chamar a atenção de André Luiz e de todos nós. Ninguém vem para a Terra no processo reencarnatório, no mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra, sem ter dívidas do passado. É verdade, e o André acabou de mencionar nas suas falas o grande missionário Chico Xavier, como tivemos vários outros também. Nós tivemos Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi, Mandela. Nós tivemos grandes homens que passaram pela Terra em toda a extensão desse período que o homem aqui convive. Tivemos Francisco de Assis, tivemos São Vicente de Paulo, tivemos homens magníficos como Gerziel, uma entidade fabulosa que vamos estudar naquele livro Paulo e Estevão. Tivemos Abigail, um coração devotado, já na época do cristianismo redivivo, no seu primórdio, no seu início. A humanidade sempre se coroou de missionários, é diferente. Aqui nós não estamos falando de missionário.
Nós estamos falando de espíritos comuns que estão recebendo oportunidades de trabalho para quitar a sua dívida do seu passado criminoso. Como nós numa casa espírita não somos bons porque fazemos sopa, damos cestas básicas, estamos tentando compreender o capítulo da caridade para sermos melhores. Não atingimos nada ainda. Quando Francisco Cândido Xavier recebeu do povo brasileiro o título, através de uma votação direta pela SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, quando o título era "Quem é o maior brasileiro de todos os tempos?", Chico não ganhou por ser médium. O espiritismo muitas vezes confunde as coisas. Chico ganhou por ser cristão. Chico ganhou pelo homem que foi. Chico não ganhou pela mediunidade, mesmo porque o Brasil tem 4% da população brasileira que diz ser espírita. Chico ganhou pelo homem que ele foi, pela bondade que ele externou para com o próximo. Isso é um espírito missionário. O Chico poderia falhar? Não. Mas por que o Chico é diferente? Porque o Chico é missionário. Chico é o espírito que veio do futuro, ou seja, ele sabia tudo o que iria passar. É diferente de nós, que somos espíritos que viemos do passado. E ainda temos o passado criminoso para resgatar. Essa é a diferença. Mas Deus, percebendo que nós estamos com uma predisposição de querer acertar, o que ocorre? Ele nos dá o trabalho, a oportunidade, a ferramenta. É como o exemplo que Tobias diz: o que acontece com uma enxada quando ela não é usada? Ela se enferruja. Então nós precisamos sempre estar usando a enxada e sempre limpando a enxada para poder trabalhar cada vez melhor. A enxada é o nosso corpo. A enxada é o nosso corpo. O trabalho é o nosso espírito, que tem que empenhar o espírito de trabalho para podermos crescer no campo espiritual. Lembremos que essa mesma enxada que hoje planta e que hoje cultiva a terra para um plantio de uma abobrinha, de uma batata, de uma cenoura, de um legume, de uma verdura, é a mesma que muitos usam para plantar maconha. É a mesma que muitos usam para plantar determinadas ervas que vêm fazer mal para o próximo. É tudo questão de como você impõe-se diante do trabalho e da ferramenta. É assim que Tobias vem nos ensinar no dia de hoje. Vamos ver um pouquinho mais, André Luiz? Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha que fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade é amor, é respeitável e santo. É incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção é limpeza do vaso para recolhê-las.
É dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando: raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Nós observamos, querido Sérgio, que Tobias já começa a esclarecer um pouquinho mais profundamente, mostrando que ainda, mesmo com a preparação, mesmo com o estudo nesse centro Deus Mensageiros, a chance ainda de falharmos é muito grande, porque nós trazemos muitos vícios mentais, vícios sentimentais, vícios emocionais, que quando caímos aqui, André Luiz estava, entre aspas, numa região em que ele já não estava lidando tão diretamente com as emoções como nós, os encarnados, lidamos. A nossa dimensão é muito mais difícil de ser vivida do que nosso lar, por exemplo. Por quê? Porque aqui nós estamos diante do nosso eu. Não que lá não se esteja, mas lá a perturbação é menor do que aqui. Aqui os espíritos negativos associam a nossa mente muito mais fácil. Então, a vigilância, a oração, a preparação, ela é fundamental em todos os momentos. Ele fala também do amor e da humildade. Essas duas palavras, elas são, de uma certa maneira, conquistas. Nós temos que conquistar pelo trabalho e pelo esforço. Então, tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós comentamos, poderíamos sintetizar num único conceito, que é a reforma íntima. Não existe outra maneira, não existe outro caminho para a evolução se não for através da reforma íntima. E é a reforma íntima, André, que nós percebemos que é o tão difícil. O mundo nos encanta com um carro melhor, com um celular melhor, com uma viagem para podermos ter o prazer da vida. Nós hoje vemos o homem muito empenhado nessas condições. Hoje nós vemos uma casa espírita, e acredito que outras religiões que também tenham seus trabalhos assistenciais, como é difícil, por exemplo, quando a sopa ou quando o trabalho assistencial cai num feriado prolongado. É difícil você ter até trabalhador, porque nós pensamos em nós, queremos descansar, já que nós usamos aquele refrão: eu também sou filho de Deus, eu também preciso descansar. É verdade, nós precisamos sim, mas não podemos esquecer que o propósito maior é que nós estamos na Terra não é mais para um piquenique, não é mais para uma festividade. Hoje nós já estamos tendo acesso a conhecimentos mais profundos. Vamos então, André, acabar de ler para a gente poder conversar um pouquinho, porque agora é a apresentação. É o momento em que André Luiz vai se aproximar de Aniceto, e é a oportunidade que Aniceto, então, como ele já havia falado no capítulo anterior, que ele tem 47 pessoas do grupo que estão se preparando, um médico, ele manda chamar esse médico
para que eles possam, então, os dois, tendo a mesma profissão, estar juntos no mesmo grupo, para que eles possam, então, caminhar à busca desse auxílio que é o aprendizado e depois poder servir. Vamos acompanhar tudo isso. A essa altura alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. André, aqui nos chama a atenção, e eu gostaria de fazer uma observação, que nós vamos ver, primeiro, um conjunto de prédios. Olha, tem prédios no mundo espiritual. É isso que talvez nos assustou um pouco quando nós começamos a ler Nosso Lar. Olha, tem flores no mundo espiritual porque ele se encantou com o lugar, com a beleza. Isso é algo interessante, né, André? É verdade, nós não podemos esquecer que a evolução vem destas regiões evoluídas para nós, que estamos na crosta. A evolução vem sempre de lá para aqui. Se nosso lar já é esse avanço todo, imaginemos dimensões mais espiritualizadas que a cidade de nosso lar. E ele percebeu dois aspectos das flores. Primeiro, as cores vivas, que lhe chamou a atenção. E o que mais lhe chamou a atenção, André, era o perfume que as flores emitiam. Isso é um outro ponto interessante. Vamos então continuar a leitura. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas, em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente, em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando devemos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. André, olha que interessante, não é? André Luiz, além de estar ansioso, logicamente demonstrava ainda aquele homem velho, não é? Quando eu posso começar? Que horas? Não é? Determinando as coisas. E aí então Aniceto diz para Vicente: olha, oriente a ele o regulamento. Como é que isso funciona para que ele possa se adaptar a essa nova realidade? E um outro fato, André, são dezenas de pessoas que ele viu entrar. Eu acho que a gente poderia até dizer que Aniceto era o reitor
dessa universidade, né, André Luiz? Aniceto tinha um papel de destaque, era um colaborador que nosso lar dava muito valor pelo seu trabalho, pela sua preparação, pela sua dedicação, e nós vamos ver no decorrer do livro que Aniceto ele trabalha com amor, ele trabalha não apenas mostrando para as pessoas o que deve ser feito, mas ele também procurava dia após dia vivenciar. E é fundamental nós repararmos que no mundo espiritual superior, como no mundo espiritual inferior, existe organização, existe a forma de trabalhar. André Luiz foi Dr. Carlos Chagas, chegou no mundo espiritual, era tratado como uma pessoa comum. Ele pode ter sido uma pessoa importante aqui na Terra. No mundo espiritual, ele era tão importante quanto Narcisa, que não tinha título nenhum quando passou pela Terra. Então, André, nós percebemos que esse livro nos traz para todos nós um norteamento, ou seja, ele vai passar a nortear os nossos caminhos. Nós vemos hoje, quando ele fala da preparação de médiuns, nós vemos hoje com muita preocupação médiuns que publicam livros sem sequer ter a humildade de perguntar a um grupo de pessoas o que você acha, o que você não acha, uma convicção de algo que muitas vezes é muito complicado de se entender. E Allan Kardec fala sobre isso, não é? Que nós temos que ter essa humildade, esse amor, temos que ter essa responsabilidade de podermos fazer com que a mediunidade seja um instrumento do amor e da bondade, e não um instrumento de guerra, de perseguição. É muito interessante tudo isso. É verdade. É o trabalho com Jesus e por Jesus. E no início do nosso programa, o nosso querido Sérgio pediu para divulgar os meios de comunicação. Você pode entrar conosco através do e-mail do nosso querido Sérgio Vilar, vilarsergio10@gmail.com, como você está vendo aí no CG. O meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Você também poderá entrar em contato conosco através do Facebook. Mande uma solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio, procure por Sérgio Vilar e curta a nossa fanpage, que é André Luiz Chiarini Vilar. A sua participação, o seu comentário, o seu e-mail, a sua curtida, o seu compartilhamento é fundamental para darmos continuidade no nosso programa, no nosso estudo e nas redes sociais que alimentamos. É interessante, nós queríamos falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que mais ou menos retrata o capítulo de hoje, porque todos os domingos, às 6 horas da tarde, às 18 horas, horário aqui de Brasília, horário do Brasil, nós temos esse Evangelho feito na nossa casa. E eu faço o Evangelho há mais de 30 anos. E um amigo espiritual nos convidou e nos pediu para que fizessem a transmissão desse Evangelho para que muitas pessoas pudessem participar. Você poderá participar pela fanpage do André Luiz Chiarini Vilar, que está aí na sua tela, e eu tenho a certeza que vai ser uma grande alegria ter você como meu convidado na minha casa, junto com Jesus. Vamos encerrando o programa do livro Os Mensageiros. Que Jesus nos abençoe e até o próximo capítulo. Um beijo no coração de todos.